Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todos os domingos nós lemos este texto. E a finalidade é lembrar a nós mesmos o que as Escrituras Sagradas representam para nós. O tema desta noite é este: você sempre esteve nos planos de Deus. Você sempre esteve nos planos de Deus. Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, nós temos um momento de Jesus muito especial. E eu gostaria de ler todo este texto com vocês. Vamos ler então. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Um texto conhecido como a cura do filho da viúva de Naim. Se não me falha a memória, esta é a segunda ressurreição, em ordem cronológica, realizada por Jesus. A primeira, a filha de Jairo, e depois esta. Então, eu não vou falar sobre todo o texto hoje, mas eu vou falar apenas sobre o versículo 11. Então, eu quero retornar e falar sobre esse texto. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Existe muita coisa aí neste texto para nós comentarmos. Muitas coisas que podem edificar nossa fé. No entanto, vamos começar assim. Deus deseja manifestar a sua glória a todos, independente da relevância dada a pessoas ou lugares. Então veja só, Deus deseja manifestar a sua glória. O que é a glória de Deus? Eu tenho explicado a vocês que a glória de Deus é a sua grandeza, é o seu caráter, é a sua pessoa, é tudo o que Ele é.
Todas as pessoas que têm contato com Deus só conseguirão andar com Ele à medida que aprendem sobre a sua glória. Não existe louvor que se aproxime da perfeição se aqueles que ministram e aqueles que cantam não se desenvolvem no temor de Deus. Agora, Deus deseja manifestar sua glória para quem? Para os grandes ou os pequenos? Deus deseja manifestar sua grandeza tanto a um como ao outro. Não existe aos olhos de Deus grandes e pequenos. Existem pessoas que Deus os faz reis. E existem pessoas que Deus os fez súditos. Mas aos olhos dele, todas estas pessoas cumprem uma missão social. E devem cumpri-la com lealdade, com justiça, sem um espírito corrupto, maldoso, manipulador. Sempre visando o bem do próximo, para que suas vidas se transformem em um instrumento abençoador a outras pessoas. No meu caso, eu não sou maior que vocês, em nenhum momento. Não sou maior e nem melhor. Eu só estou ocupando esta posição mais elevada para que todos possam me ver e eu possa enxergar vocês. Mas nós somos cristãos da mesma forma. Todos nós nos comprometemos a seguir Jesus. No entanto, Deus me deu um dom. Dom este que eu jamais imaginei possuir, de poder falar diante de um público, diante de pessoas, treinar pessoas, educar pessoas, orientar. Eu era uma pessoa profundamente tímida. Eu entrava em algum lugar, eu não sequer levantava a cabeça, sempre olhando para o chão. Não era capaz de dizer uma só palavra. As pessoas até tinham uma certa raiva de me convidar para algum lugar, porque eu não abria a boca, eu ficava quieto. Agora as pessoas têm uma raiva de me convidar, porque eu não paro de falar. Então, todos os anos que eu não falei, durante 40 anos eu estou largando brasa, falando à vontade. Então, veja só, prolixo como acabei me tornando, falando demais, falador, Deus foi colocando muitas coisas no meu coração, e eu desejo compartilhar com todos com muita paixão. Vou ler novamente o versículo 11, agora destacando algumas coisas. Então, diz lá, pouco tempo depois, repare aí, pouco tempo depois, o que Jesus fez foi para uma cidade chamada Naim. Eu estou destacando essa expressão, pouco tempo depois. Por quê? Porque essa expressão pouco tempo depois nos leva a examinar o contexto. Nos leva a examinar onde Jesus estava, de onde ele saiu, para onde ele foi. Pouco tempo depois, Jesus saiu de algum lugar e foi para outro lugar. O lugar que ele foi, qual é? Naim. Aí, nós temos lá, os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Então, eu destaco discípulos e uma grande multidão. Existe uma diferença entre discípulos e uma grande multidão. Nem sempre uma multidão são discípulos, é formada por discípulos. E nem sempre discípulos formam uma grande multidão. Eu me lembro de uma passagem de Isaías,
Quando Isaías estava um tanto desanimado, porque ele falava das coisas de Deus e as pessoas não levavam a sério. E ele diz, não adianta nada ficar pregando para essas pessoas. E Deus diz, você não fica preocupado se eles ouvem ou não ouvem. Eu quero que você fale com todo este povo, porque eu já tenho no meio deles 10% que vão ser salvos, que vão me ouvir. O resto não vai ouvir nada, mas eu não quero que você deixe de falar, porque eles precisam ouvir. Os discípulos geralmente estão em minoria, e lógico, o termo multidão, a maioria. Agora, vamos então lá, pouco tempo depois. De onde Jesus está vindo? Jesus está vindo de um lugar muito importante, pelo menos para uma região chamada Galileia. Ele estava vindo de um lugar onde ele faria a base do seu ministério, cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Ali vinham pessoas de todas as raças, etnias, fazendo negócios. E o negócio principal naquela cidade era o sal. Ali se comprava e vendia muito sal. Caravanas saíam dali com muito sal. Lógico, existia um comércio de pérolas, comércio de tecidos e muitas coisas, camelos, outros animais. Era uma cidade cosmopolita e comercial. Portanto, era uma cidade importante ali na Galileia. No entanto, não era uma cidade muito benquista por aqueles que viviam numa outra região chamada Judéia. Eles diziam assim, a Galileia, dos galileus, aquele pessoal não pode ser uma coisa muito boa, não. Eles não são religiosos o suficientes. Nós de Jerusalém, que estamos aqui no alto, nós estamos mais próximos de Deus. Existia uma rivalidade, existia uma rixa, existia um menosprezo, uma rejeição pelos galileus, porque os galileus eram comerciantes, se misturavam muito com pessoas de outras nacionalidades, e isso na cultura judaica daquela época era terrível. Mas então, Jesus sai de uma cidade importante para ir a uma outra cidade de nenhuma importância, chamada Naim. Quem ia para Naim? Quase ninguém. Somente pessoas que desciam para a Galileia e esporadicamente passavam por ali. No entanto, tanto Cafarnaum como Naim estavam nos planos de Deus, uma cidade importante e uma cidade menos importante. Na cidade de Cafarnaum, Jesus curou quem? O servo, o escravo de um centurião. Centurião quem era? Um oficial romano que tomava conta, que administrava muitos soldados. Geralmente um oficial romano não era benquisto pela sociedade religiosa judia. Um escravo era o quê? Uma mercadoria. Você repara, eu quero que você pense comigo o que é importante, o que não é importante, o que é menos importante, isto é, o que é relevante, o que não é relevante, o que é menos relevante. E Jesus vai mostrar a glória dele para todo mundo. Não importa se este era judeu, se aquele não era judeu, Jesus está querendo mostrar a grandeza de Deus para todas as raças, para todas as pessoas, e o nosso texto, o contexto e o texto mostram isso. Lógico, eu estou seguindo a regra do contexto por enquanto. Jesus então tem diante de si um oficial romano que sente pena do seu escravo. Isso não era comum. Era muito comum alguém não sentir pena de nenhum escravo, porque o escravo era uma mercadoria. Então,
você se desfazia dele quando quisesse, você comprava, você vendia, você trocava. Um escravo era uma mercadoria. Assim como algumas mulheres, hoje em dia, ou algumas não, as mulheres na Arábia foram, há pouco tempo, elevadas à categoria de animal. Vocês não estão me ouvindo, né? Então, eu gostaria muito de saber se as feministas teriam alguma coisa para dizer. Ir lá reclamar nas Arábias. Como? Preconceito, vai lá reclamar. Então, eu não vejo, né, as pessoas irem reclamar, né, nas Arábias. Então, só vejo assim, em países, outros países, nem vou entrar em questão. Mas vamos lá. Então, veja só, esse centurião chega e pede para os judeus irem até Jesus para que ele pudesse curar seu servo. Por que ele pode pedir aos judeus, se todo oficial romano não era bem quisto à sociedade judaica? Porque este centurião, ele demonstrava uma característica de generosidade. Ele era generoso. Onde está a base da generosidade? Está em Deus. Deus é generoso. Ele é generoso. E todas as pessoas generosas, Deus abençoa. Se você ler a Bíblia, você vai se lembrar de uma vez que um homem chamado Cornélio fazia o bem às pessoas. E Deus chamou Pedro para ir à casa de Cornélio, que era também um oficial romano, para que ele pudesse orar por Cornélio e levar o evangelho a ele. Aqui está um outro exemplo. Então existiam oficiais romanos que se preocupavam com o povo. Esse centurião que foi até Jesus para que ele pudesse curar seu empregado, ele chegou ao ponto de edificar sinagogas para que o povo de Deus pudesse se reunir e aprender a palavra de Deus. Então ele era uma pessoa muito preocupada com a sociedade judaica, com a religião, ele respeitava e ele era uma pessoa benquista. Mas Jesus olhou para o seu coração e viu que ele não apenas amava o povo judeu, que ele não fazia isto como algum artifício político para manter as coisas em sossego, em paz, mas ele amava de verdade, ele estava preocupado com o seu empregado. E então Jesus se dispôs a ir à sua casa, e ele disse: espere aí, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas diga uma só palavra e o meu escravo, o meu servo, o meu empregado será curado. E Jesus disse: grande é a tua fé. Ele diz: eu dou ordens para os meus soldados, eles vão e fazem. Se o Senhor der uma ordem, esta enfermidade vai embora. Ele reconheceu em Jesus a autoridade de um servo de Deus, de um homem de Deus. Tudo corroborou para que ele fosse uma pessoa muito abençoada por Deus. Jesus curou o seu empregado, e aquilo então em Cafarnaum virou o quê? Noticiário. Mas Jesus não ficou ali para alimentar seu ego. A sua missão tinha que continuar. Deus tinha planos na sua vida. E ele então segue caminho agora para um lugar menor. É muito comum que quando nós estamos num estágio maior, de maior dimensão, procuremos um outro ainda maior. Mas não é estranho que Jesus está numa cidade grande, ter feito uma obra maravilhosa, mostrado às pessoas o seu poder, e agora ele procura um lugar menor. Não é comum isso não é natural. Pois bem, na vida de Jesus, nada é natural. Ele vai a essa cidade menor, sem importância, para fazer a vontade de Deus. Chamar Naim
de cidade, veja bem, pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Chamar Naim de cidade não é correto, porque Naim não passava de um agrupamento de casas, uma aldeiazinha, um vilarejo. E tem mais, ela só é mencionada neste texto. Em nenhum outro lugar da Bíblia, Naim é mencionado novamente. Era um lugar esquecido. Era um lugar lá no meio, perto do Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou com os seus discípulos. Mas era um lugar um tanto esquecido. Ninguém ia lá. Não tinha nada para se fazer lá. Lá morava a viúva, que nós vamos discutir posteriormente. Mas Jesus vai até essa cidade. Fazer o quê? Nós já lemos a história e sabemos. Cafarnaum, diferente de Naim, era uma cidade então relevante, importante. E é natural que as pessoas acreditem que as grandes coisas devem nascer primeiramente em grandes centros, para depois se propagar ao mundo. Mas eu pergunto, esta regra corresponde aos pensamentos de Deus? Claro que não. Você diz assim: se eu cursar tal faculdade, eu vou ser um expoente. Pode ser que não. Se eu frequentar determinada igreja, então eu vou crescer. Pode ser que não. Você pode estar em um determinado lugar, que você pensa que é muito grande, que é muito relevante, e na verdade você vai se afundar. Você deve tomar cuidado para o que Deus disse a Samuel quando ele estava escolhendo um rei para Israel. Samuel olhou aqueles homens fortes, soldados, guerreiros, e disse: é este. E Deus disse: espera aí, não é não. Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Eu olho para o íntimo das pessoas. Eu sei quem é verdadeiro e quem não é. Eu sei quem vai corresponder a mim e quem não vai. Eu sei quem vai fazer a minha vontade e quem não vai. Lá no pasto tem um menino, um rapaz, um jovem. Ele está cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. O pai destes aí que você está tentando escolher. É aquele que eu quero. Pegue um chifre, enche de azeite e jogue na cabeça dele, porque aquele vai ser o rei de Israel. Deus olha para o coração. Deus está olhando para você agora. E talvez você não seja a pessoa mais importante da terra, nem da tua rua, nem da tua escola e nem de lugar nenhum. Poucas pessoas sabem que você existe. No entanto, Deus atravessou o teu caminho um dia, porque você sempre esteve nos planos de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 28. Vamos lá. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Veja bem, lembra do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, eu quero destacar isso. Segundo a concepção humana, segundo o entendimento humano, poucos de vocês eram sábios. Sábios na linguagem de Paulo, não é alguém que conhece matemática, gramática da língua natural, de um lugar nativa. Não, não. Sábio é aquela pessoa que é capaz de enxergar a vida com os pensamentos de Deus. Por exemplo, volte para mim aqui. Você ouve uma música, você é capaz de analisar aquela letra segundo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus?
Você é capaz de assistir um filme e depois analisar certas cenas, segundo verdades e princípios que estão sendo ensinados a você da palavra de Deus? Eu encontro muitas pessoas, muitos cristãos que assistem um filme no cinema e depois chegam para mim e dizem assim: como eu gostaria de ser aquela pessoa. Mas aquela pessoa agiu de modo contrário ao que a Bíblia ensina. Mas a pessoa se empolgou com a atuação da atriz ou do ator, com o papel que ele exerceu no filme, o valentão, o herói ou a heroína, e diz: eu quero ser igual, sem análise, sem critério. Lembre-se, você foi chamado para Deus, por Deus, a fim de viver para Ele. E viver para Deus é tornar-se um influenciador neste mundo. Afinal de contas, nós estamos numa era onde influenciadores surgem o tempo todo. Mas que tipo de influência você está passando às pessoas? Uma influência carnal ou uma influência realmente como resultante da palavra de Deus? Porque você foi chamado para ser um homem e uma mulher de Deus. Que influência você está exercendo sobre seus filhos, sobre seus netos? Eles estão amando mais a Deus? Você vai perceber no respeito que eles têm por você. Pais, à medida que eles crescem e honram a educação que recebem de vocês, e são capazes de replicar seus ensinamentos, vocês perceberão se estão influenciando bem ou mal. Nós somos servos de Deus, escolhidos de Deus, para termos vida. E essa vida, disse Jesus, ela é abundante, completa, plena, para que nós possamos favorecer pessoas. Então nós precisamos aprender a enxergar a vida, a enxergar atitudes, pensamentos, ideias, livros, filmes, repórteres, notícias, a política, a filosofia, a sociedade, a psicologia, tudo em relação à palavra de Deus. Quem é o maior psicólogo deste mundo? Jesus. Quem é o maior filósofo deste mundo? Jesus. Quem é que conhece a história e a tem na palma da mão? Jesus. Quem é que fez a geografia deste planeta? Jesus. Ele é a palavra de Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E tudo Ele fez para um só motivo: mostrar a sua glória aos anjos, aos homens e ao universo. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus, a grandeza de Deus. Quando você olha para esta extensão, essa dimensão quase infinita, você imagina a grandeza do Deus a quem você serve. Quão grandioso é Deus, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Não há Deus tão grande como tu, dizia o velho hino. Grandioso és tu, então canta minha alma. É isso que diz o Espírito Santo. Deus é grande. Muito bem. Do ponto de vista humano, poucos enxergam a vida com os pensamentos de Deus. Ou poderosos, isto é, pessoas que vivem num estado
que buscam um estado de riqueza e influência. Como eu estava dizendo há pouco, poderosos são aquelas pessoas que querem se assenhorar, querem estar acima, querem manter pessoas debaixo do seu controle. Ou de famílias importantes. O que significa esta expressão, famílias importantes? Famílias que possuem o título de nobreza, com privilégios sociais. Exemplo, a família britânica. Eles não têm propriamente decisões políticas. Eles representam o reino da Grã-Bretanha. Mas eles têm privilégios sociais. Moram em castelos, têm aviões, têm passagens, viajam para todo lado. Enfim, eles têm privilégios. Eu já ouvi pessoas dizendo na igreja: eu sou filho do rei. Como se, sendo filho do rei, você pode fazer qualquer coisa, ir em qualquer lugar, dizer qualquer bobagem, pensar qualquer besteira, ocupar sua mente com idiotices, tolices, tratar sua mente como um lixo, e não pode. Pelo fato de sermos filhos do rei, nós nos tornamos súditos dele. Nós o servimos. Então não é a nossa vontade, mas é a dele. É necessário que nós diminuamos e que o nosso rei cresça. Então toma cuidado com essa expressão: eu sou filho do rei, ele cuida de mim. De que modo Deus cuida de você? Às vezes ele colocará você ou a mim em um vale sombrio, tenebroso, como a morte. Outras vezes nós vamos saltar pelas montanhas como uma gazela, e vamos pular alto e correr muito. Outras vezes ficaremos ofegantes, sedentos, em um deserto árido, e ele será a nossa fonte de refrigério. Quando estamos famintos, ele é o pão da vida. Quando estamos com sede, ele é a água que sacia a nossa sede. Quando estamos enfraquecidos, ele é a nossa força, que alimenta a nossa coragem e nos dá ânimo para continuar lutando. Nós não temos privilégios. O nosso maior privilégio é confiar naquele que vive em nós e através de nós. Mas por que Deus está dizendo tudo isso através de Paulo? Então Paulo diz: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Aqueles que acham que não precisam pensar na vida como Deus, mas só pensam em ganância, em materialismo, em ganhar, em tirar vantagens. Para aqueles que são poderosos, que pensam que podem dominar, para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. É o reverso. Aquele que acha que sabe, quando o Filho de Deus se apresenta, ele sabe que não sabe, pois quem sabe é o Pai, que verdadeiramente sabe. Nós não somos chamados para demonstrar nenhum tipo de autoridade pessoal. Longe de nós manipularmos pessoas, dominarmos pessoas. Eu não tenho direito de usar qualquer estratégia, qualquer tática para tentar manipular suas mentes. Eu não sou um ditador.
Jesus é o Senhor dos senhores. Enfim, para destruir o que o mundo pensa que é importante, privilégios, qualquer caminho leva a Deus, toda religião segue ao mesmo fim, dizia Mahatma Gandhi, não leva, porque Jesus foi claro, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. O mundo que nós vivemos trata os assuntos de Deus como coisas desprezíveis. Então Deus, para envergonhar, para humilhar os que se acham sábios, Deus escolheu a loucura da mensagem da cruz. Em sã consciência, como alguém pode conceber a ideia de achar relevante um filho de Deus sendo sacrificado em uma cruz, cujo maior sentido daquele ato é a maldição? A cruz e aquele que nela estava era uma ameaça, era uma mensagem ameaçadora a todos aqueles que tentassem ser iguais ao que estava lá pendurado. Se você praticar, se você pensar, se você falar as mesmas coisas que ele fez, pensou e falou, você vai para lá também. As pessoas olhavam para essa ameaça e sentiam o quê? Calafrios. Se você ousar ser igual a ele, o seu destino é a cruz. Só que Jesus já havia ensinado isto antes da mensagem romana aos seus discípulos. Jesus dizia: se alguém quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Se você pensar como eu, se você falar como eu, se você praticar coisas que eu pratico, vocês estão comigo ainda? Sabe o que vocês estarão fazendo? Crucificando a si próprios. O diabo vai gritar na frente de vocês. Se vocês chamarem seus filhos todos os dias e sentarem com eles, ler um versículo das Escrituras, pedir que eles leiam um, e você ore com eles, os abrace, junto com a família, vocês estarão se crucificando. Se você for honesto, onde trabalha, não simplesmente ser honesto, porque isso é um dever de um cidadão, mas se a sua honestidade glorificar a Deus, as pessoas perceberem que você é honesto porque ama a Deus, você estará se crucificando. Todas as vezes que você pensar como eu, falar como eu e agir como eu, você será colocado em uma cruz. Jesus ensinou isso. Ele ensinou sobre morrer para si mesmo. A morte na cruz era algo cruel. A pessoa era colocada, deitado, amarrada, e ela era pregada com cravos feitos de ferro, madeira, ou até ossos humanos ou animais. E então ela era pregada nos punhos, e aqui, atrás do calcanhar,
E então todo o peso do corpo caía sobre os joelhos, de modo que isso afetava os músculos abdominais, e a pessoa ia morrendo lentamente por asfixia. A pessoa ia puxando o ar, puxando o ar, puxando o ar, chega um momento que ela não consegue respirar, e isso era muito lento. Tanto que existia uma ação proposital para diminuir o tempo de vida da pessoa na cruz. Sabe qual era? Quebrar os joelhos. Então os soldados vinham com aqueles porretes e davam no meio dos joelhos. Os joelhos quebravam e as pessoas desmontavam, então a asfixia viria mais rapidamente. Cruel, não é? Às vezes as pessoas que iam, às vezes não, as pessoas que iam ser crucificadas, geralmente eram surradas violentamente antes da crucificação, porque as pessoas esperavam que elas morressem antes de chegar lá, para não servir de espetáculo, e elas eram praticamente penduradas mortas, para não dar muito trabalho. Jesus foi surrado tremendamente. Quando ele foi surrado por aqueles azorragues, na ponta existia como se fosse uma lâmina, algumas garras de ferro, que quando batiam nas suas costas, aquelas unhas entravam no seu corpo e ao serem puxadas, iam arrancando nervos, músculos, rasgando o nosso mestre, o seu corpo, e ele ensanguentado, aguentou tudo. Ele passou pelo que eu e você jamais conseguiríamos passar. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo não foi sogra porque ele não era casado, não era filho porque ele não era pai, não era sua mãe, não eram seus discípulos. A cruz que ele tinha que carregar era a sua negação, a paixão que ele tinha em fazer a vontade de Deus. Eu olho algumas pessoas no tempo que nós estamos vivendo e eu não percebo a paixão pelas pessoas. A maior marca de um homem de Deus é a sua paixão por pessoas. Pessoas que dizem que estão no reino, preocupam-se menos consigo e se preocupam demais com os outros, querendo que eles sejam fortes e amem a Deus. De modo que, se eu não seguir este princípio, alguma coisa está errada em minha vida. Eu não estarei fazendo a vontade de Deus como deve ser feita. Como alguém em sã consciência poderia ver o Filho de Deus morrendo numa cruz, dizer, isso é o poder de Deus? Que poder Deus está mostrando, permitindo que o seu filho seja humilhado desta maneira? Cadê o poder de Deus quando você fica doente? Cadê o poder de Deus quando Deus não te cura? Cadê o poder de Deus quando você passa pelo vale? Cadê o poder de Deus quando você chora?
Onde está o poder de Deus quando o seu filho chega em casa e diz: olha, quer saber de uma coisa? Não os respeito mais, eu vou onde eu quiser, eu volto a hora que eu quiser. E você diz: esse não é o filho que eu criei, que eu eduquei. E então você perde o chão. E é nesse momento em que você vai ter que começar a praticar a cruz. Porque a vontade que dá é algemar o filho, amordaçá-lo, apertar sua garganta, amarrá-lo na parede e dizer: daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Mas não é assim que se trata um ser humano. E então você vai explicar para ele pacientemente, e com certeza você acabará recebendo algumas palavras ásperas. E então de novo você tem que crucificar, porque a vontade que dá é você partir para cima e partir para a agressão. E então você tem que crucificar. Prudência, temperança. É difícil, não é? E algumas pessoas pregam aí: não, venha para a corrente, Deus vai dar tudo o que você quer, vai tudo resolver. Mas nunca estão ensinando que você tem que morrer para si mesmo. Que evangelho é esse? Não é o de Deus. Que igreja é essa? Tem tanta influência, tanto cartaz, tanta grandeza, mas não ensinam as pessoas a respeitarem a Deus, a amar o Senhor. Cada um vive do jeito que quiser. Isso não é correto. Isso não está escrito no livro de Deus. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente que as pessoas diziam que essa mensagem transmitida por Jesus na cruz era uma tolice, que a mensagem verdadeira é esta: não vá para lá. A mensagem de Jesus é: vá para a cruz. A mensagem do mundo é: se você for para a cruz, você é um trouxa. Você vai perder privilégios, você vai perder regalia, você vai perder influência, você vai perder amizades, vão dizer que você é doido. Mas Jesus diz: vá para a cruz. Como é que você usa as suas redes sociais? O que você expõe lá? Eu disse há pouco: você é um homem ou uma mulher escolhido por Deus para transmitir a mensagem do Senhor. Mas se eu colocar, ninguém vai assistir. Se eu continuo pregando e vocês estão aqui. A vida inteira eu preguei essas coisas. Por isso que eu já apanhei, já tomei pedradas, vocês poderão ver aqui pessoalmente. Já fui surrado, já fui jogado para fora de igrejas. Verdade? A senhora que me acompanha há tantos anos. A Yaci, que já tem 92 anos, completou essa semana 84. 74. Então, vocês que me conhecem sabem o que eu já passei. Agora alguns querem fama. Não querem pagar preço nenhum. Onde nós vamos parar? A cruz revela alguma coisa?
A cruz revela o ódio que o ser humano tem por Deus e por todas as coisas de Deus. O homem natural amaldiçoa a Deus. Deus para ele é uma ameaça. E Deus é uma ameaça na vida de muitos cristãos. Porque eles vão à igreja, mas não querem saber de andar com o Senhor em amizade. Eles não querem se comprometer. A mensagem da cruz mostra quem está morto para Deus e as pretensões divinas. Ele não se entrega aos propósitos de Deus de maneira alguma. No entanto, a mensagem de Jesus na cruz é que Deus está vivo e próximo ao homem, que Ele está sofrendo para que o homem possa se aproximar dEle. A mensagem da cruz diz: olha, eu desci a um ponto onde vocês deveriam ir, mas jamais poderiam suportar. Eu fui no lugar de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Eu fui onde vocês não poderiam ir. Eu chorei as lágrimas que vocês não chorariam. Eu suportei a dor que vocês não suportariam. Para dizer a vocês que estou vivo. Eu venci o que vocês têm medo, a morte. Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. A mensagem da cruz diz: Deus está querendo ensinar você o caminho do arrependimento, do perdão, e de como você pode ter uma vida de amizade com Ele, e uma vida que abençoa o teu próximo. É cruz. Eu estou na igreja agora, desde que eu entrei na igreja as coisas melhoraram. Mas existe aquele que fala assim: desde quando eu entrei na igreja as coisas foram de mal a pior. Vamos dizer que vocês não concordam comigo? Eu não vou mais na igreja, não quero mais saber de igreja, porque minha vida não melhora. Se não melhora, pioreia. Nada dá certo mais para mim, tudo. O capeta nem chega perto de mim porque ele tem medo de desanimar. Então eu não sei mais o que fazer. Não vou mais. A pessoa não entende que Deus nos chama para sermos cooperadores dele, independente da situação. Para que o homem alcance esta vida abundante de Deus, essa amizade, essa comunhão com Ele, é necessário que ele creia no amor de Deus pela sua vida, e aprenda a negar o seu ego, o seu eu, e seja reavivado pelo Espírito Santo de Deus. Derrama o Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Acende o teu fogo em nossas almas. Enche-nos com um rio de água viva, Senhor. Faz correr as tuas águas em nosso coração, em nossa alma. Davi disse:
Senhor, não me lances fora da tua presença. Devolve a alegria que eu tinha com o Senhor. Se isso não acontecer, nós estaremos perdidos, arruinados, destruídos. Além do mais, Deus espera que nós nos comprometamos com Ele e sigamos Jesus de todo o coração. Jesus disse: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Ele disse isso antes. Ele não mentiu a ninguém. Ele nunca omitiu a mensagem da cruz a ninguém. Ele nunca disse: sigam-me e vocês serão um sucesso. Sigam-me e vocês vão ganhar dinheiro. Sigam-me e vocês vão ser prósperos. Não! Para me seguir, vocês têm que morrer. Para si mesmos, irem para a cruz. A mensagem da cruz para muitos é uma inutilidade, mas aqueles que a conhecem e experimentam, sabem da grande diferença que ela fez em suas vidas. Como é bom quando você está com uma pessoa que está se atirando em um poço, e você pode estender a mão, e ela confia em você, e olha nos teus olhos, e recebe a palavra de Deus, como Jesus disse, simplesmente: não chores. E a pessoa recebe um impacto, porque a palavra de Deus vai direto no coração, é uma espada de 2 gumes que entra e vai rasgando. Chega ao ponto onde qualquer livro, qualquer literatura não consegue chegar. A palavra de Deus não é autoajuda, não é positivismo. A palavra de Deus, ela vem da boca do Senhor. Ela sustenta aquele que está desanimado, ela levanta quem está caído, ela enche de esperança a você que perdeu a esperança em tudo. Confia em Deus. Confia nele. Vamos terminar. Acho eu. Para humilhar os que se acham poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco. O nosso texto que Paulo está falando, ele diz: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Os poderosos são aqueles que pensam que podem manter todo mundo debaixo de seus pés, se intitulam como violentos, capazes de tudo. Física e mentalmente eles acham que podem dizer o que quiser e são capazes de resistir à verdade do Evangelho. Até quando? Eles não sabem que a verdade sempre prevalece sobre a mentira, que é a luz sobre as trevas. O nosso mundo, repare bem, está virando de ponta cabeça. O mal está colocando suas garras a cada dia do lado de fora.
São atitudes absurdas, ideias absurdas. Será que vocês não percebem isso? Será que vocês não percebem que Satanás está querendo calar a igreja do Senhor? Tornar você em um burrinho de presépio, medroso, neurótico, assustado, aterrorizado. O mundo está tentando colocar uma canga em nossos pescoços. Mas Deus os rejeita, mas aceita aqueles que não querem resisti-lo, que reconhecem a sua fragilidade e que estão dispostos a ouvir sua voz. Esses são as pessoas que têm esse tesouro em seus corpos, porque nós somos barro. E então Paulo continua: muitas vezes ficamos aflitos, não escapamos da aflição. A Bíblia não mente a ninguém, mas ela diz: mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, isso é natural, mas nunca ficamos desesperados, porque o Espírito Santo fala, Ele habita em nós, e a palavra de Deus enche nossa alma, nossa mente. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. É tudo o que precisamos, um só, verdadeiro. Quem pensa que tem muitos amigos não tem nenhum. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. E esse cristão é considerado fraco. Sim, nós somos fracos, mas aquele que habita em nós é maior e mais forte e mais poderoso do que aquele que habita no mundo. Mas espere lá. Sabe o que este texto está nos dizendo? Quando você passar por essas coisas, não tente barganhar com Deus. Você terá que passar sabendo que, se você confiar em Deus, na aflição, você não será derrotado. Quando você for para a cruz na aflição, quando você praticar a palavra de Deus, os princípios de Deus na aflição, você não será derrotado. Na dúvida, você não ficará desesperado. Quando você estiver entre inimigos, não lhe faltará um amigo. Você sabe, Deus sempre enviará alguém. Uhul! Uhul! Deus enviará alguém. Na minha vida nunca faltou esse alguém. E na sua vida nunca faltará esse alguém. Mas há momentos em que a dor nos fere, a lança penetra, atinge nossos músculos, às vezes órgãos vitais, mas incrivelmente não somos destruídos. Eu não me canso e não me cansarei de dizer-lhes algo: você só sairá deste mundo quando Deus quiser. Eu lamento o sofrimento de muitos, mas que vocês sejam corajosos. Quando as pessoas mundanas não conhecem a Deus, quando elas se veem na adversidade, correm a uma igreja disfarçadamente para tentar barganhar com Deus, ou não é?
Se Deus fizer isso, eu prometo que vou ser aquilo. Aquilo? O quê? Um capeta em forma de guri? Um joio no meio do trigo? É o que muitos acabam sendo. E tentam achar que podem zombar de Deus. Eles não conhecem as Escrituras e o que ela diz. A Bíblia diz, não se enganem. Ninguém zomba de Deus, isto é, ninguém caçoa de Deus ou o escarnece. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se você planta ódio na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, não adianta você vir aqui fazer corrente, levantar as mãos e falar, ai Deus, eu te amo, eu sou incompreendido. Deus vai dizer, eu vou te dar uma bolacha. Você está plantando vento, vai colher tempestade. O que você planta, você colhe. Não vem com essa conversa de querer ganhar. Oh Senhor, eu não tenho dado minhas ofertas, mas eu estou num problema terrível, mas eu prometo que a partir de agora eu vou ser fiel. Tó, já está aqui, ó, está escutando? Deus diz, eu não quero essa porcaria, eu quero o teu coração. Se você não é capaz de fazer com generosidade alguma coisa, é melhor que não faça. Não porque eu me tornei dizimista. Tá, essa é a obrigação do cristão, mas se você não for generoso na hora de ofertar, você é um ladrão do mesmo jeito. Eu podia estar usando esse dinheiro, mas eu vou dar na igreja, eu vou. Recebe, Jesus, o meu dinheiro. Isso é falta de generosidade. Você não percebe a importância do ato que está praticando. Hoje eu vou na igreja, mas vai ter um joguinho na televisão hoje, podia estar tomando uma cervejinha lá, com os amigos, chamado lá o fulano, o beltrano, o ciclano, a gente sentar ali, vai jogar Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, vai jogar Jabaquara e Portuguesa Santista, vai jogar, enfim, né, vai ter um clássico, né, e puxa vida, a gente vai ter que ir lá na igreja. Se você vem, mas vamos sacrificar, vamos para a igreja, vamos, é sacrifício, estou aqui no sacrifício. Isso não tem generosidade, não existe nada de amor aí, é barganha. Eu prometo que uma vez por ano, no culto do galo, eu vou. Isso não é generosidade, é barganha. Algumas pessoas não gostam de ouvir isso que eu estou falando. Levantam e saem. Eu já vi várias pessoas que entraram aqui e falaram, se eu vi falar dessa igreja, eu vou experimentar. Eu vou não ter uma igreja limpa, eu vou experimentar. Elas não vieram porque Deus quis que elas viessem, elas vieram experimentar. Vieram caçoar de mim e de vocês. Mas tudo bem, cada um toma a decisão que quiser. Mas quando você vem pelo Espírito Santo e Deus toca o seu coração, você sente o toque de Deus e Ele diz, não chore, levante-se, ande, esse é o seu lugar, é isso que você precisa, eu vou falar com você. É isso que Ele diz. Em vez de zombarmos a Deus, que nós nos submetamos à sua vontade, porque foi Ele que atravessou o nosso caminho, nós não fomos procurá-lo, em nenhum momento, mas Ele nos procurou, assim como Jesus foi a Naim, um lugar insignificante,
De modo que, uma vez que Deus nos chamou para sermos amigos dele, cooperadores dele, com certeza ele será a nossa força em tempos de fraqueza, como Paulo ensinou. A graça de Jesus é tudo que nós precisamos, porque nele nós temos sido fortalecidos. Na verdade, nós estivemos sempre nos planos de Deus. E eu quero terminar com essa palavra do próprio apóstolo Paulo, esperando que eu tenha sido usado para abençoar sua vida. Porque não foi fácil essa semana para mim, mas Deus está me dando força. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, ele diz, sem mentiras, eu me alegro também com o quê? Fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Que coisa! Paulo diz, eu sou capaz. Quando eu comecei a entender a grandeza de Deus, quando eu entendi que Jesus atravessou o meu caminho, eu comecei a aprender, a me alegrar nas situações, porque eu encontrei nas situações oportunidades para praticar os pensamentos, as palavras e as atitudes de Jesus. Isso não é fácil, mas é o que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Eu quero agradecer vocês que estiveram nos assistindo até agora, via internet, via YouTube. Que Deus abençoe a semana de todos e que vocês fiquem na graça e na paz e no poder do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus.